É assim, em termos da estrutura que regula as emoções, é o nosso sistema límbico. E dentro do nosso sistema límbico existe realmente as partes que já estão há muitos milhões de anos dentro do nosso cérebro, entre as quais as amígdalas, que é exatamente o que é disparado cada vez que a gente sente uma emoção, mas dentro desse sistema límbico existem estruturas que realmente são inatas, que já estão connosco desde sempre, e existem outras estruturas dentro do nosso sistema límbico que já são mais modernas, em termos de racionalidade, que é então chamado neocórtex. Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Hoje estaremos a falar com a Ana Isabel Correia sobre inteligência emocional. Quem é a Ana Isabel Correia? É autora, professora, formadora, coach e palestrante na área de gestão de emoções e liderança pessoal. Doutorado em Ciências de Educação, em Psicologia e Educação, mestre em Ciências de Educação, Investigação e Intervenção Educativa, formadora acreditada na área da Educação e Desenvolvimento, Relação Pedagógica e Relações Humanas, formadora em Educação Emocional pela Fundação para a Educação Emocional de Barcelona, investigadora na PAIDEA, Associação Internacional para o Desenvolvimento da Educação Emocional, certificada em Coaching Internacional, Programação Neurolinguística, Alta Performance, Meditação para Alta Performance e Brain Lab. Autora do livro Gestão de Emoções para Professores e Educadores, 45 exercícios práticos, da editora Livros Horizonte e dos e-books Como Superar o Medo de Dizer o que Pensa e 7 técnicas para gerir emoções e sente-se constantemente insatisfeito. Criadora do conceito e marca registrada Ginásio de Emoções, Ana Isabel Correia, e do programa Brain Gym by Ana Isabel Correia. Bom Olá, dia, Isabel. olá, bom dia. Está tudo bem contigo? Olha, Tudo. ehm, a gente já não se vê aqui há um ano e meio, quase, Há um ano e meio tu fizeste o curso em outubro, em outubro. viste, não foi? E podes-te orgulhar também, que também eu posso me orgulhar, porque foi o meu primeiro curso de inteligência emocional. O primeiro, mas Ah, não fiz mais nenhum, porque vou querer continuar a fazê-lo, porque acho que esse campo da inteligência emocional é um campo que tem que estar sempre em exploração. Não podemos parar, não sempre. é? Aprender para a vida toda. Pelo Como eu menos costumo dizer, é um processo contínuo, permanente, sistemático, e estamos sempre a aprender. Até ao final da nossa vida, estamos constantemente a aperfeiçoar-nos em termos dos nossos conhecimentos, das nossas competências. Eu, por mim, falo, estou constantemente em formação. E eu sinto Sempre. sempre necessidade em aprender mais. E ao longo da vida, ao longo do dia a dia, aparecem sempre desafios emocionais que nos põem à prova e coisas novas que vão explorando as nossas debilidades. Não é? Sim, sim. E a Pois cada foi. vez que tu encontras esses desafios, é uma oportunidade que tu tens de olhar para ti, como é que eu posso resolver isto, de que forma é que eu posso resolver isto, tenho estratégias suficientes para resolver isto, tenho que pedir ajuda a alguém, tenho que ter mais formação, não é? Mesmo. Olha, Ana Isabel, obrigado por aceitar o meu convite. Vai trazer muita coisa boa a este podcast, sem dúvida. Eu queria começar por te perguntar. Nós, afinal, somos seres racionais ou emocionais? Ah, são O que é inteligência emocional e por que é que ela é importante desenvolvê-la? e tantas coisas. Afinal, que tipo de bicho somos nós? Não, nós somos um bicho que temos a parte emocional e temos a parte racional, temos ambas as componentes, não é? Como eu costumo dizer, em termos de evolução humana, o cérebro foi durante muito mais milhões de anos muito mais irracional, muito mais emocional, por assim dizer, do que racional. Esta parte do racional é relativamente recente. E em todos os seres humanos existem as duas componentes, obviamente, só que alguns trabalham mais com a parte mais emocional e outros trabalham mais com a parte racional. O bom da inteligência emocional é que nós podemos trabalhar e ao longo da vida nós podemos ter sempre mais conhecimentos para conseguirmos equilibrar. Cá temos, ainda te lembras disto?
temos ao longo de uma vida inteira para trabalharmos a nossa parte mais racional. Obviamente que isto é tudo um mundo, né? Cada vez que nós sentimos emoções, existem um conjunto de alterações que acontecem no nosso cérebro, no nosso corpo. Eu normalmente utilizo estes dois objetos para representar mais a parte da emoção e a parte da razão. Obviamente no cérebro estão todas, a parte mais irracional e a parte mais racional, mas o que é certo é que com a inteligência emocional nós conseguimos começar a não estarmos constantemente só movidos pela emoção. E eu costumo dizer muitas vezes, a emoção é como se fosse o sal da vida, a vida sem emoção não tem gracinha nenhuma, mas o mal é quando as emoções nos controlam, os nossos comportamentos, e nós agimos sem pensar, e quando nós agimos sem pensar, acabamos por vezes por nos arrepender logo a seguir, porque dissemos uma coisa que não devíamos ter dito, porque magoámos a pessoa com quem estávamos a falar, porque realmente era o que estávamos a sentir, mas se calhar aquilo dito daquela forma vai ser mal interpretado, não é? É a forma como depois nós comunicamos com o outro. E se só funcionarmos à base do instinto, somos animais, não é? E nós somos animais racionais, nós temos a capacidade de pensar sobre o pensar. E existem algumas pessoas que realmente são mais instintivas e até se orgulham, não é? De dizerem, eu digo tudo o que penso. Só que a pessoa que diz que tudo o que pensa não é assim tão inteligente como isso, porque pode perder a razão muitas das vezes, pode ter problemas no seu relacionamento amoroso, pode ter problemas no seu relacionamento no contexto de trabalho, pode ter problemas na relação com os seus amigos, porque diz tudo sem pensar. E a pessoa que diz tudo sem pensar e sem organizar melhor as ideias de como é que vai dizer, tem muita probabilidade de magoar o outro e das relações não serem satisfatórias. Então, isto o que é inteligência emocional? Basicamente, é nós conseguirmos identificar as emoções em nós próprios, não é? E as emoções, é importante que toda a gente que depois vai ouvir este podcast entenda que não existem emoções positivas nem negativas, elas são todas naturais, não é? Elas são mensageiras que trazem ao nosso corpo uma mensagem, uma determinada mensagem, dão-nos uns sinais ao nosso corpo de como é que nós nos estamos a sentir. António Damasio é o meu autor de referência e ele diz muitas vezes que o nosso corpo dá-nos todos os sinais de como é que nós nos estamos a sentir. E então, se nós nos estamos a sentir bem, realmente o corpo dá-nos esses sinais, e normalmente são emoções que levam ao bem-estar. E se o corpo nos faz sentir mal, nós nos estamos a sentir mal, também nos está a dar sinais e nós ganhamos consciência que nós não nos estamos a sentir bem. E é uma oportunidade que nós temos de fazer a autorregulação das nossas emoções. Ok, não me estou a sentir mal, estou-me a sentir mal, porque é que eu me estou a sentir mal? O que é que me está a fazer com que eu me sinta mal? Quais é que são as causas? Então existem muitos autores que falam sobre este termo de inteligência emocional, mas para quem nos está a ouvir, está a ver e a ouvir, não é? Também fica em Spotify, acho eu, só em áudio, não é? É importante que as pessoas saibam que tem a ver, as principais componentes da área da inteligência emocional são nós identificarmos em nós realmente então o que é que nós estamos a sentir, e mesmo que seja uma coisa negativa ou mesmo que seja uma coisa que nos faz sentir mal, é uma informação que a emoção está a dar ao meu corpo e eu tenho que olhar para essa informação, depois perceber o que é que eu vou fazer com ela. Então entender quais é que são as causas que me estão a levar àquela emoção. Quando eu ganho consciência sobre o que é que eu estou a sentir, então já tenho a noção de qual é que é o sentimento de emoção, ganho consciência sobre o que é que eu estou a sentir, qual é que é a causa que me está a fazer sentir aquilo, e é a partir do momento em que eu entendo o que é que eu estou a sentir e aceitar todas as emoções como válidas, porque mesmo aquelas que me fazem sentir mal estão-me a dar uma informação que é preciosa, e eu a partir do momento em que recebo essa informação tenho que saber o que é que eu vou fazer com isso. Então eu tenho que identificar em mim tudo, tudo aquilo que me faz sentir bem e aquilo que me faz sentir mal, porque é que será que me faz sentir, quais é que são as causas, compreender essas causas, depois gerir essas emoções dentro de mim. Depois existe outra componente da inteligência emocional, que é a componente para fora. Primeiro, que eu acho que é fundamental, é a nossa componente toda de inteligência emocional, de reconhecermos as emoções para nós e de gerirmos para nós. Depois é identificar no outro e gerir com o outro, ou seja, eu ter a capacidade de olhar para a outra pessoa e conseguir identificar o que é que ela será que está a sentir. E quando eu olho para essa pessoa e tenho essa empatia,
de perceber o que é que a outra pessoa poderá estar a sentir, ou de até posso pensar uma coisa e é outra, não é? Mas também ter a capacidade de perguntar em que é que eu te posso ajudar, estou a ver que hoje não estás assim com boa cara, entender as necessidades do outro, toda esta parte mais da competência social, de reconhecer nos outros as emoções e também gerir com os outros desta relação. Por isso, acima de tudo, as pessoas devem ter a noção destas 4 componentes: identificar as emoções em mim, gerir em mim, reconhecer no outro e gerir com o outro. Ok, e para quem não consegue fazer esse processo sozinho, há sempre profissionais que podem ajudar, não é? Como a Ana Certo. Isabel. As pessoas podem sempre ir à procura de ajuda com profissionais, com terapeutas, há um mundo, não é? Em termos de formação, o contexto de formação, há ações de formação de longa duração, há ações de formação de curta duração, um terapeuta que também ajude neste processo da gestão das emoções, porque existem muitas coisas que a pessoa sente e não sabe porque é que está a sentir, são coisas que estão lá muito para trás, de crenças limitadoras que nós temos, dos nossos pais e às vezes que ainda vêm dos nossos avós, vêm ainda de outras gerações e que ainda nos conseguem perturbar, não é? Coisas que nos afetam, traumas que nós tivemos, memórias que estão registadas dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo, que às vezes a gente não entende porque é que reage de determinada maneira. E tudo isto nós depois temos que entender. E quando nós não conseguimos entender sozinhos, temos que pedir ajuda a profissionais que nos vão ajudar nesse processo e pedir ajuda, segundo Rafael Bisquerra, que é também um dos autores que fala muito sobre o conceito de educação emocional. Segundo o Rafael Bisquerra, pedir ajuda é uma competência para a vida, para o bem-estar, e isto não é sinal de fraqueza, o mostrar que a pessoa é vulnerável, que não consegue resolver sozinha. Se não consegue resolver sozinha, tem que pedir ajuda a quem a consiga ajudar para o seu processo de evolução, porque a gente não consegue fazer tudo sozinhos. E pode ser, lá está, o desabafar com alguém, o falar com um amigo pode ajudar, mas às vezes esses amigos com quem a pessoa vai desabafar não têm as ferramentas Claro. indicadas para ajudar a pessoa, não é? Porque não têm os conhecimentos técnicos. E eu falo por experiência própria. Eu fiz a formação de curta duração e só foi curta, mas teve o seu impacto. Pois. Agora imagina se Ainda fosse bem. uma de longa duração. Pois é, Teria, pois teria, é. teria um impacto maior. Mas eu queria perguntar: o nosso cérebro regula a nossa razão, os nossos pensamentos, certo? O que é que a Sim, amígdala, o cérebro da inteligência emocional, acho que é a amígdala e o neocórtex, não é? sim, 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 Eles sim. têm a ver com isso tudo. Qual é a função deles? É assim, em termos da estrutura que regula as emoções, é o nosso sistema límbico. E dentro do nosso sistema límbico existe realmente as partes que já estão há muitos milhões de anos dentro do nosso cérebro, entre as quais as amígdalas, que é exatamente o que é disparado cada vez que a gente sente uma emoção, mas dentro desse sistema límbico existem estruturas que realmente são inatas, que já estão connosco desde sempre, e existem outras estruturas dentro do nosso sistema límbico que já são mais modernas em termos de racionalidade, que é então chamado neocórtex. E quanto mais nós conseguirmos estudar sobre a inteligência emocional, perceber mais coisas sobre isto das emoções, mais técnicas para gerir as emoções, porque a emoção quando vem, ela vem e a gente não tem controle, mas a partir do momento em que alguém nos agride, alguém nos diz alguma coisa e nós podemos ter a intenção logo de responder direto, não é? De uma forma completamente instintiva. Quando a pessoa responde de uma forma totalmente instintiva, só está a trabalhar na parte do sistema límbico, da parte mais instintiva. Quando alguém, por exemplo, nos diz alguma coisa menos agradável e nós conseguimos, antes sequer de responder, o respirar fundo, não é? O respirar. Ok? Só eu ter este autocontrole de, em vez de eu responder logo, eu respiro fundo e só depois é que eu vou responder, eu já vou ter um pensamento mais claro, já vou se calhar responder e não me vou arrepender no momento de seguir. E aqui já entram outras estruturas da parte mais racional do nosso sistema límbico. E isto é uma coisa que pode ser aprendida. Tanto que a pessoa, quando às vezes diz assim, eu sou muito instintiva, estou mesmo assim. És mesmo assim porque ainda não começaste a trabalhar e a desenvolver
a tua parte mais racional, porque é possível trabalharmos a nossa comunicação e deixarmos de ter uma comunicação agressiva, mais típica de alguém que trabalha com a parte mais instintiva do seu cérebro, com a parte do sistema límbico mais inata, e começar a ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação não violenta. Tudo isto existe em passos, não é? Existe o passo a passo para a pessoa deixar de ser tão agressiva e começar a ter uma comunicação mais assertiva, em que respeita na mesma os seus sentimentos, respeita os sentimentos dos outros, mas sabe comunicar de uma forma clara. E tudo isto pode ser aprendido. O bom da inteligência emocional é que pode ser aprendido. E qual é que é a área do nosso cérebro que vai entrar aqui? É a parte mais racional, não é? Mais do neocórtex, que é a parte mais moderna do nosso sistema límbico também. Hum, Esta, este, desculpa, esta crença de manhã eu acordo sempre mal disposta, preciso de meia hora para ficar bem disposta. A pergunta que eu queria fazer é como é que a inteligência emocional se manifesta no nosso dia a dia? E esta pode ser um bom exemplo, não é? A partir de manhã, logo que acordamos, acho que entra aí logo a inteligência emocional, o nosso estado de espírito, o nosso estado de humor, não é? Sim, sim, e nós podemos provocar. Uma coisa boa da área da gestão de emoções é que nós temos a capacidade de termos mais técnicas para regular as nossas emoções. Então eu posso provocar as emoções que eu quero sentir de uma forma consciente. Gerir emoções não é só eu estou chateado e vou usar técnicas, ou chateado ou aborrecido, e vou usar técnicas para conseguir gerir, ou estou muito irritado com alguém e vou conseguir respirar para não responder logo. Isso é uma das partes da gestão das emoções. Mas existe outra parte das técnicas de gestão de emoções que é eu consigo colocar-me no estado emocional que eu desejo, se eu assim entender. Então, se eu sinto que não estou a acordar com aquela energia, eu posso fazer um conjunto de atividades, se assim eu entender, porque eu também tenho o direito de não apetecer estar bem disposto de manhã. Eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de dizer assim: olha, tipo, na primeira meia hora nem fales comigo, porque pá, eu preciso do meu tempo para acordar, não é? E se eu disser isto, a pessoa pode entender ou pode não entender e está tudo bem. Mas o que é certo é que eu tenho é que dizer quais é que são os meus limites, por exemplo, às pessoas com quem eu convivo, Claro. às pessoas com quem eu vivo. Se eu de manhã não me apetece muito estar a conversar, porque é que então eu também não hei de dizer às pessoas, tipo, olha, eu de manhã é devagarinho, tipo, menos, isto daqui dá-me meia hora para eu acordar, e depois então a gente já, porque há aquelas pessoas que acordam, não é? Cheios de energia, cheios de atividade, cheios de alegria, e há os outros tipo, fogo, só de olhar para ti já me estás a irritar. Não é? Por isso, e está tudo bem. A pessoa com quem nós vivemos é que tem que saber qual é que é o nosso funcionamento. Claro. Quanto melhor nós nos conhecermos nas pessoas com quem a gente convive em casa, e mesmo com os nossos amigos, não é? Mas é mais com as pessoas, este do acordar é mais as pessoas que nos apanham, são as pessoas que vivem connosco. Mas está tudo bem. Outra forma é, ok, eu ando assim com um bocadinho de pouca energia de manhã, então o que fazer para ativar? Porque eu quero ativar. O que fazer? Há quem recomenda o banho frio, não é? As respirações matinais, respirações profundas para acalmar o seu cérebro, mentalizar como é que quer que o seu dia seja, qual é que são os objetivos mais importantes que eu tenho para o meu dia, agradecer pelo facto de eu me levantar de manhã e não estar acamada, não estar doente, não é? Ter saúde, porque é assim, eu posso estar de mau humor, mas tenho saúde na mesma, não estou doente, há tanta gente que gostava de se levantar todos os dias da cama de manhã e não consegue, tem um problema qualquer de saúde bastante grave, não é? Por isso, só o facto de eu me levantar já é sinal para eu estar a agradecer. A cada vez que eu me levanto, agradeço, não é? Só este ato de gratidão já estou eu a trabalhar com a minha farmácia natural que eu tenho no meu cérebro, não é? A libertar serotonina, dopamina, não é? Todos os pensamentos que eu tenho, eu costumo dizer que o nosso cérebro é como se fosse uma farmácia natural, não é? E o tipo de atividades que eu faço ao longo do meu dia vai fazer com que sejam libertados vários neurotransmissores que me vão dar aquele bem-estar que eu preciso. Seja para me acalmar, seja para me energizar,
sou eu que decido o que é libertado no meu corpo, pelo tipo de pensamentos que eu tenho, pelo tipo de atividades que eu tenho. Então, para energizar, pode ser com a gratidão, para primeiro de tudo, ok, vou agradecer o meu dia, vou mentalizar como é que eu quero que o dia seja, e depois energizar à séria. Posso ir para o ginásio, posso ir dar uma caminhada, só o facto de eu ir fazer exercício físico vai fazer com que eu ative o meu corpo, tenha mais energia para o meu dia. Nosso corpo maioritariamente é água, só o facto de eu começar em movimento, começar a fazer uma caminhada, dar uma corrida, ir ao ginásio, isto vai ativar, vai-me dar mais vontade, vai-me dar mais energia para o meu dia. E agora, então, mas eu não tenho tempo, ou eu não tenho vontade, ou pronto. Quando a pessoa começa a dizer isto, obviamente que isto não ajuda. A ideia aqui é, se queres ativar, é para ativares, sem desculpas. É para ir, é para ir. Tenhas vontade ou não tenhas vontade. Eu no ginásio de emoções que tenho com os meus ginastas é isto. Definem exatamente quais é que são os TPCs que vão ter durante a semana e quer haja vontade, quer não haja, é para fazer. Porque nós não somos crianças, se nós sabemos que é uma coisa boa para nós, se nós sabemos que nos faz bem o ir caminhar, se nós sabemos que nos faz bem ir ao ginásio, então, mesmo que não haja vontade, e se eu sei que é uma coisa que me vai fazer bem, que me vai ativar, que me vai dar mais energia para o meu dia, eu até posso ir sem vontade, mas depois até venho mais energizado. Por isso, quer tenhas vontade, quer não tenhas vontade, é para ir. É isso mesmo. Por isso, sou eu que comando, sou eu que dou as indicações ao meu cérebro e ao meu corpo do que é que eu quero fazer. Por isso, eu posso provocar as emoções que eu quero sentir, se assim o desejar. Como eu digo, temos o direito de estarmos mais mal dispostos de manhã. Não temos é o direito de maltratar as pessoas com quem a gente convive, se por acaso a pessoa vier ter connosco e nós formos desagradáveis, mal educados. Isso é que não. Isso é Eu, que é um bocadinho mais, é pior. eu, Agora, se a pessoa eu já sabe, olha, eu estou a pôr o meu limite, olha, de manhã menos conversa, aos primeiros 30 minutos é para eu ir acordando devagarinho, menos conversa, está bem? Há aqueles que gostam de ativar logo, pôr aquelas músicas para energizar e para ficarem logo super bem dispostos. Pronto, agora tudo depende do perfil também da pessoa. gosto de usar um hashtag na minha vida pessoal que é o a mente manda, o corpo obedece. Isso aqui é tal e qual. A nossa mente É, manda e o corpo só tem que obedecer. é Já referiste vários benefícios que a inteligência emocional pode nos trazer. Mas assim, de uma forma geral, se disseres a alguém que não tem, que é fraca a inteligência emocional, quais são os benefícios que, que a inteligência emocional pode trazer para alguém se for usada vá, a um nível alto? Alguém que tenha essa capacidade de utilizar bem a inteligência emocional, quais são os benefícios que traz a vida dela em casal, a nível profissional, a nível da sociedade? sim. Então, primeiro de tudo é a pessoa cuidar de si. Ok? Porque só o facto de conseguir ser honesta em relação àquilo que sente e o que vai dizer de uma forma correta ao outro aquilo que está a sentir, porque imagina aquela pessoa que sente de uma maneira, mas não diz, está a ser magoada pelo outro, mas não tem coragem de dizer, não é? Está a privilegiar o outro em vez de se priorizar a si própria. Por isso, é também uma questão de autocuidado, de autoestima, a pessoa, primeiro de tudo, respeitar-se a si. E existem muitas pessoas que acabam até por adoecer porque sentem de uma maneira, pensam de uma maneira, mas depois fazem de outra. Porquê? Porque não se respeitam. Este para mim é assim um grande, grande benefício de se ter inteligência emocional é o conseguirmos ser coerentes. O conseguirmos ser coerentes entre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. Quando existe esta coerência toda de eu sinto em coerência com o que eu penso e com aquilo que eu faço, é meio caminho andado para eu estar bem comigo própria e eu me respeitar, porque eu, acima de tudo, tenho que me respeitar. E eu tenho visto em imensas formações que tenho dado que existe muito esta crença da dependência emocional. A pessoa tem muita necessidade de ser gostado pelo outro e acaba por priorizar sempre o outro em detrimento de si própria e não se respeita. E quando começamos a entender o que é isto da inteligência emocional e a importância que é
pessoa conseguir respeitar-se, a pessoa começa a ser mais coerente consigo. Quando a pessoa começa a ser mais coerente consigo, começa a ganhar qualidade de vida, porque não está a dizer uma coisa e a pensar outra, está a ser coerente consigo. E mais do que às vezes eu pensar, é eu sentir. A inteligência do coração, né? Claro. É muito valiosa e às vezes a pessoa dizer uma coisa e sentir outra, isto vai fazer com que a pessoa adoeça. A pessoa dizer uma coisa e sentir outra, a pessoa vai adoecer porque não está em coerência. E cada vez que nós não estamos em coerência, nós vamos ficar doentes. Obviamente, então, primeiro de tudo, o autocuidado pela autoestima, por melhorarmos os relacionamentos com os outros. O relacionamento com os outros começa a ser muito mais assertivo, não é? Porque nós respeitamos o outro, temos mais empatia pelo outro, a parte da inteligência social também dentro da inteligência emocional, não é? De percebermos quais é que são as necessidades do outro, termos aquela empatia pelo outro, o altruísmo, perceber quais é que são as necessidades que o outro tem para nós também o conseguirmos ajudar. Em termos sociais, é muito, muito importante, porque é muito importante eu estar bem comigo, mas também é importante eu também me dedicar aos outros e perceber que eu não vivo sozinha, eu vivo também num mundo com o outro. Em termos da profissão, é fundamental, não é? A pessoa que não tem inteligência emocional vai ter dificuldades depois nas relações com os colegas, o ter uma comunicação mais clara com os outros, obviamente que também vai trazer benefícios. Só que por vezes em contexto profissional, não é? Nós, e isto aqui também é importante falar em termos de inteligência emocional, que existem os chamados, eu acho que no curso contigo do ISPA eu também falei sobre isto, os dark side da inteligência emocional. Não sei se ainda falei, aquelas pessoas que têm uma inteligência emocional muito grande, isto para as pessoas não pensarem, a inteligência emocional é tudo coisinhas boas, é só benefícios. Não, não é. Tem o Não, não seu é dark side, não é? os dark side da inteligência emocional, que é o lado negro. E existem estas pessoas, existem algumas pessoas que, quer na área pessoal, quer na área profissional, eu estava a falar das empresas, mas na área pessoal é a mesma coisa. Existem aquelas pessoas, os narcisistas, por exemplo, né? Ok. Que eles conseguem muito bem identificar em si as suas emoções, gerir em si as suas emoções, perceber no outro o que é que o outro está a sentir e gerir com o outro aquilo que o outro também está a sentir. Só que em vez de utilizar todas estas competências de inteligência emocional para o lado bom, pode utilizar exatamente para o efeito inverso, para o lado mau, ou seja, vai utilizar todas estas capacidades, todas estas suas competências da área de inteligência emocional a seu bel prazer, só para atender os seus interesses. Então Para são nos pessoas manipular, por que exemplo, não é? manipulam, exatamente, manipulam, fazem, dizem intrigas, é o diz que disse, dizem uma coisa a um, dizem uma coisa ao outro só para criar instabilidade e para a pessoa Os mind perceber games. bem. Exatamente. Por isso, não pensem em todas as pessoas que estão aqui a assistir que isto da inteligência emocional é só coisas boas, porque não é. Existem estas pessoas que têm todas estas competências na área da inteligência emocional, mas que as utilizam só para proveito próprio. Que isto também não é muito bom, não é? Por isso eu gosto de trabalhar com as pessoas que trabalham para o bem e gosto de desenvolver estas capacidades para quem trabalha para o bem. Mas existem algumas pessoas que realmente têm estas competências todas de inteligência emocional, mas que as utilizam de uma outra forma, mais de uma forma mais egoísta. E isto é mau porque vai prejudicar todas as pessoas à sua volta. E algumas até têm ali depois algumas patologias que até sentem prazer em ver o outro mal, não é? Mas aí pronto, já são outras. Há sempre o lado inverso da moeda, não é? É, É, exatamente. então, quais são os sinais de baixa inteligência emocional? Quando alguém, como é que alguém pode identificar que precisa de ajuda neste aspecto, nesta área pessoal lá? Então, é quando a pessoa não consegue realmente identificar, não consegue gerir, até pode conseguir identificar em si isto, sem estarmos a pensar em patologias, não é? Até de não conseguir identificar em doenças, das pessoas que realmente estão bem, mas têm essa falta, essa competência, mas que não é nada de mais grave em termos de saúde, não é nada de patológico. Mas aquilo que eu posso dizer são pessoas que não conseguem gerir as suas emoções, não é? Que são impulsivas, que são agressivas,
que não conseguem equilibrar de uma forma consciente aquilo que estão a sentir, não têm estratégias para o fazer, têm dificuldade na relação com o outro, não conseguem gerir uma boa relação de comunicação com o outro, seja por timidez, seja porque realmente não conseguem identificar no outro o que é que o outro está a sentir, mas tudo isto se pode trabalhar. Todas estas características em termos da empatia, não é? Conhecermos as emoções no outro, tudo isto pode ser trabalhado, tudo isto pode ser desenvolvido. Estas competências todas podem ser desenvolvidas, aperfeiçoadas, desde que a pessoa assim queira. Mas basicamente quem tem um baixo índice de inteligência emocional normalmente tem estas grandes dificuldades na área da gestão de emoções, quer consigo próprio, que não se consegue gerir, quer em relação ao outro. E achas que essas pessoas com baixa inteligência emocional conseguem? Qual é a probabilidade de terem sucesso na autoformação ou é melhor pedir ajuda profissional? Não, o ideal é pedir ajuda. O ideal é pedir ajuda. É assim, podem começar sempre por fazer leituras, não é? Claro. Leituras de livros, porque bibliografia não falta, Pois. em termos desta área de Hoje inteligência. em dia, então, ninguém se pode queixar que não tem conteúdo. Sim, O sim. que não Por falta aí isso, é conteúdo. pode começar logo a partir daí, em e-books, que existem às vezes por aí, mas depois também não sabemos a qualidade das coisas que estão aí escritas, não é? Mas pronto, ver se o autor que escreveu o livro tem realmente referências, não é? Que realmente é um especialista na área. Isso aí é super importante, não é? Porque às vezes a pessoa começa a ler e quais é que são as referências bibliográficas dessa pessoa para falar? É muito importante a experiência e eu mesmo dentro dos meus cursos eu utilizo um grande número de livros, não é, que me fundamentam e depois para além do doutoramento que tenho na área e tudo, não é, mas o que é certo é que a minha própria experiência também ajuda a conciliar a teoria com a prática e para as coisas também fazerem mais sentido, mas é preciso também ter algum cuidado com as coisas que vamos assistir na net, que são online, que são 100% online, 100% gratuitas, mas quem é que está a falar, não é? Quais é que são as bases, quais é que são as referências, quem é que essa pessoa é, tem autoridade para falar sobre o assunto, o que é que ela já fez em termos de estudos, não é? Porque também temos que ver quem é que vamos seguir. Pelo menos, eu, se vou fazer algum curso, eu vou logo ver qual é que é o currículo da pessoa que está a fazer o curso, que habilitações é que essa pessoa tem. Mesma coisa em relação aos livros. Vou comprar um livro, vou ver as referências bibliográficas que esse livro tem. Quando eu vou para um livro técnico, ou de um assunto que eu quero desenvolver mais e não há referências bibliográficas, então, mas é só aquilo que a pessoa. Pronto, há livros e livros. Se são livros técnicos, em princípio tem que ter mais bibliografia. Por isso, muito importante a parte da literatura, perceberem se realmente está bem fundamentado ou não, se há referências bibliográficas que sustentam aquilo que está a ser dito, super importante. Depois a parte de aproveitarem alguma coisa que existe até no online e que também tem autoridade a falar sobre a temática e que até pode haver muita coisa também gratuita e tudo, quem não quer investir tanto, e depois obviamente os cursos que também, pronto, em princípio estão a falar com alguém que é especialista e também podem tirar as suas dúvidas e podem ser cursos teóricos ou práticos que depois ajudam. Depois existe a parte das terapêuticas, que existem uma série de terapias que a pessoa depois também pode fazer para ir conseguindo melhorar essas capacidades, essas competências emocionais. E puxando a brasa à tua sardinha, há sempre os livros e o e-book da Ana Isabel, não é? Ah, sim, 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 sim. Por isso. Olha, também aproveito já para dizer, olha, posso explicar aqui, em termos aqui do meu livro, eu lancei este livro Gestão de Emoções, que tem 45 exercícios práticos, só para explicar o meu modelo, é um modelo que eu considero que aumenta os níveis da saúde mental e de bem-estar, e então a primeira competência de todas, eu falo em três competências, a primeira competência de todas é a área da consciência, consciência emocional, cognitiva e comportamental. Acima de tudo, nós temos que ganhar mais conhecimento sobre nós próprios, em termos daquilo que a pessoa sente, daquilo que pensa e de como é que se comporta. É a primeira competência de todas, para mim é a mais importante, é o autoconhecimento e o autoconhecimento de nós próprios. Depois de fazermos este autoconhecimento, e aqui existem 15 exercícios, testes, para a pessoa se conhecer melhor, existe a competência que é a gestão de emoções, é a capacidade que nós temos de aprender mais técnicas para gerirmos realmente as nossas emoções.
quer para passar aquelas que nos estão a fazer mal para nos fazer melhor e demorarmos menos tempo a sair daquelas que nos estão a fazer mal para aquelas que nos fazem melhor, quer provocar de uma forma consciente aquilo que a gente quer sentir. Tudo isto é gestão de emoções. E a terceira, acumulando também com o meu curso de coaching e com a PNL e com tudo, é o plano de ação. Não chega eu ganhar consciência sobre aquilo que eu sinto, penso e faço, não chega eu conhecer um conjunto de técnicas para conseguir gerir isto tudo, eu tenho que ter um plano de ação. Tenho que ter uma estratégia, ok, então como é que eu vou começar? O que é que eu vou fazer? E este livro está dividido numa parte teórica e depois uma parte prática, com 45 exercícios mesmo para a pessoa fazer, não chega só a teoria, também é importante a pessoa ganhar mais consciência. Por isso é que fizeste o curso do ISPA das 18 horas e todas as sessões eu dava trabalhos de casa para exatamente para a pessoa se conhecer melhor, para fazer os exercícios e para se conhecer melhor. Porque às vezes a pessoa nem sequer consegue entender porque nem sequer se conhece. Então, quando a gente começa a ganhar mais consciência sobre quem nós somos, depois é mais fácil para gerirmos as nossas emoções. Eu queria te perguntar como é que podemos ensinar a inteligência emocional às crianças e adolescentes? Ou seja, a partir de que idade podemos começar se for um pai ou se for um casal que tem um alto nível de inteligência emocional, quando é que eles podem começar a ensinar esta arte? Eu comecei, pai, a Filipa tinha pai 4. A minha filha agora tem 14, eu comecei para aí com 4. Ok. Complicações e tudo, sim. E qual é Era. a No técnica? computador, porque é assim, já existem muitas coisas, por exemplo, para identificar as emoções nos outros. Eu lembro que tinha, assim que saiu o iPad, mandei logo o vídeo dos Estados Unidos, aliás, foi prenda, veio logo dos Estados Unidos para aqui. Eu lembro que ela tinha 4, 5 aninhos e eu já descarregava algumas aplicações para identificar, por exemplo, as emoções nas expressões dos outros, de Ok. crianças, de adultos e de tudo. E porque é assim, o vocabulário emocional, quanto mais cedo nós começarmos a alargar este leque do léxico, não é? Em termos das emoções, melhor é, porque às vezes aquilo que a gente sente é que os miúdos nem sequer conseguem dizer muito bem o que é que estão a sentir. Têm, em termos de diversidade de vocabulário na área das emoções, é muito pobre. É o triste, é o feliz, e às vezes nem conseguem bem identificar em si. E depois temos outro problema que é agora a área das tecnologias, não é? E que é TikToks e existe menos relação dos miúdos uns com os outros. E isso a gente nota em recreios de escolas e tudo, cada vez tu vês mais. Antigamente vias os miúdos a brincarem, principalmente segundo e terceiro ciclo, vias os miúdos a brincarem mais uns com os outros e agora muitos deles telemóveis e telemóveis, em visitas de estudo, telemóveis e tablets e é o que é. E cada vez há menos esta capacidade de relacionamento uns com os outros e de entenderem melhor as necessidades uns dos outros aliás, e cada vez mais existe o aumento de venda de ansiolíticos e de tudo, e antidepressivos até em crianças mais jovens, não é? E isto é mesmo, e com os adultos a mesma coisa, o aumento de 304%, que foi o último estudo da OCDE, em aumento de consumo de antidepressivos e de ansiolíticos, de muita medicação, exatamente para a pessoa conseguir gerir melhor as suas emoções, porque depois o facto de não conseguir gerir as emoções de uma forma natural, a pessoa, em princípio, vai depois recorrer à medicação. E cada vez mais nós estamos a ver jovens que têm muitos estados de ansiedade. Cada vez mais é importante trabalhar em escolas esta parte da autorregulação emocional. E eu fui professora na área do primeiro ciclo durante muitos anos, também trabalhei com adolescentes, também na área de matemática e ciências, que foi o meu curso base, e trabalhava todos os dias com eles, todos os dias eu fazia as respirações profundas, a cada vez que vinham do intervalo, porque vinham muito excitados do intervalo, obviamente que chegar à sala vamos acalmar um bocadinho, porque um cérebro demasiado agitado também não é bom, porque depois não está tão apto à aprendizagem, mas durante anos
que eu tinha as minhas turmas, todos os dias eu fazia atividades de autorregulação Mas de emoções, porque era só tu que fazias isso. exatamente, sim, sim, sim. Mas é assim, faço eu porque sei das vantagens que isso tinha Claro. e falava com os pais nas reuniões, e a última turma que eu acompanhei foi durante 4 anos. Todos os dias a gente fazia exercícios de respiração 2 vezes por dia na sala, a seguir ao intervalo e a seguir à hora da refeição, porque era quando eles vinham mais agitados pronto, de fora, de recreio, não é? E para além disso, depois outro tipo de atividades que os ajudava a regularem as suas emoções, a resolver os seus conflitos. Tínhamos sempre, isto aqui ficam estratégias para serem utilizadas também em escola, tínhamos os conselhos de cooperação em que todas as sextas-feiras fazíamos uma reunião em que havia um presidente, havia um secretário desde o primeiro ano, mesmo quando eles não sabiam ainda escrever, era eu que tomava notas daquilo que eram as decisões que eles tomavam. Mas falavam-se do que é que tinha corrido bem na semana, o que é que tinha corrido mal na semana, quais é que eram as estratégias que eles iam implementar para que as coisas que não correram tão bem durante a semana começassem a correr melhor, quais é que eram os projetos novos que eles queriam desenvolver em determinada área. Eram eles que tomavam estas decisões, mesmo quando quando eu estou a dar uma determinada matéria, eles têm mais ideias de como é que aquilo pode ser desenvolvido e eu vou conseguindo trabalhar as áreas todas, não é? Na altura em que estamos a falar das profissões, vão fazer entrevistas aos vários estabelecimentos que haviam ao pé da escola, por ideia deles. E trabalhamos português porque vão fazer as entrevistas, trabalhamos a parte social porque vão saber organizar uma entrevista e saber as perguntas que vão fazer, recolher, enviar carta a agradecer porque a pessoa participou na entrevista. Tudo isto são parte da inteligência emocional e de competências sociais. Agora, uma vez que não é obrigatório na escola se trabalhar este tipo de coisas, é tudo transversal. Os professores que querem trabalhar, trabalham. E os outros que não querem trabalhar porque acham que nem sequer têm tempo, porque têm a matéria para dar, têm os conteúdos todos para ser lecionados. Sim, é tudo verdade, mas estas competências são fundamentais. E uma criança até pode ter um QI muito elevado, mas não conseguindo ter um coeficiente emocional também alto, muitas das vezes não tem o mesmo sucesso. O contrário também se verifica. Claro. Aquelas crianças que até na área de inteligência cognitiva não são tão fortes, mas na área emocional são super fortes, não é? E até conseguem avançar muito mais rápido, porque não têm medo de avançar e que são jovens e depois, quando começam no mercado de trabalho, são mais expeditas, conseguem resolver mais facilmente os assuntos. Mas acontece que estas competências não estão a ser trabalhadas. Agora, quando tu me perguntas a partir de que idade, o mais cedo possível, a partir do momento em que a criança já consegue comunicar, já consegue começar a aprender a reconhecer o que é que está a sentir. Os pais começam a dizer não tem mal chorar, não é? E às vezes há aquela situação de reprimir as emoções que faz tão mal, não é? Essa criança tem que chorar, deixa libertar as emoções. Claro. E está tudo bem. Agora temos depois é que ensinar a regular para a criança também não sofrer, não é? Por isso, vamos sentir, está chateada, tem que libertar aquilo, obviamente. Agora vamos é arranjar mais estratégias, porque quando o adulto, ele próprio, e às vezes nós vemos isso, não é? Aquela mãe que lhe salta a tampa, não é? E que começa de uma forma agressiva a falar com a criança, está a utilizar muito mais a parte irracional do que a parte racional. Qual é que é o sucesso que ela poderá ter? Pá, se calhar não é muito eficiente, porque então se aquilo se repete não sei quantas vezes, o tipo de conversa e aquele tipo de procedimento com a criança, e a criança volta a fazer e ela continua a gritar, alguma coisa temos que mudar. E ainda no meu podcast há um tempo eu estava a falar com a Isa Minatel, que é uma brasileira que também trabalha muito esta parte da disciplina, e ela falava muito sobre isso. Quando as mães às vezes vinham ter com ela, ele dizia: oh, mas eu já tentei de tudo. Já tentou de tudo dentro da caixa de ferramentas que conhece, não é? Como se tivéssemos uma caixa de ferramentas. E há aqueles pais que dizem: já tentei de tudo dentro daquilo que a pessoa conhece. Mas existe mais para além daquilo que tu conheces. Existe mais um conjunto de ferramentas diferentes daquelas que tu usas. Então, por que não ir aprender mais ferramentas? Porque com mais ferramentas vais conseguir fazer de forma diferente e também vais ter resultados diferentes, não é? Agora, a utilizar sempre da mesma maneira, com a pedagogia dos gritos, não é?
se calhar vamos continuar a ter os mesmos resultados. Não é bom nem para o presente, nem para o futuro, que a criança depois fica com aquilo incutido no seu subconsciente e leva para o Sim, futuro dela, não é? certo, certo. Estamos a Por criar isso, problemas. idealmente trabalharmos o mais cedo possível e eu já terminei a tese de doutoramento exatamente a falar que este tema das competências emocionais é essencial em todos os níveis, desde o primeiro ciclo ao segundo ao terceiro ciclo e a todos os cursos de faculdade, independentemente da área, se é educação, se é direito, se é saúde, todos os cursos deveriam ter obrigatoriamente uma cadeira relacionada com a área da gestão das emoções. Eu já trabalhei em contexto universitário, mas quando eu dei gestão de emoções em contexto universitário e politécnico, foi sempre em unidades curriculares que eram opcionais. Ok, por acaso as pessoas escolheram, mas nem sequer estava no tronco, que é fundamental. E para mim, estas áreas de inteligência emocional e gestão das emoções devia ser completamente obrigatório em todos os cursos, porque é essencial que a pessoa consiga ter mais estratégias para se ajudar a si própria, para também estar melhor com os outros. Porque estamos a ver aqui uma mudança no. Eu percebo pouco da área, mas estamos a ver uma mudança no seio das grandes empresas. As empresas Sim, começam a criar os próprios gabinetes de, sim, do bem-estar. do bem-estar, aí está. Sim, E pronto, já que o governo não cria ferramentas nem dá as condições necessárias para trabalhar esta área nas pessoas, as próprias empresas já começam a valorizar esta área e veem que é benéfico e conseguem ter um funcionário mais sim, produtivo, sim, mais estável emocionalmente, mais estável em termos de relações com os familiares. sim, sim, sim. E depois isso traduz tudo na produtividade do trabalhador. Sem dúvida. Aliás, saiu a norma, não sei se tu já tiveste conhecimento que saiu uma norma que fala mesmo sobre o sistema de gestão de bem-estar e felicidade organizacional. Não conheço. Sim, sim, sim. Saiu em setembro, outubro de 2023. Existe já mesmo uma nota, exatamente como existem as normas de higiene e segurança no trabalho, agora já saiu esta norma que trata mesmo da área da gestão do bem-estar e da felicidade organizacional. É 4590, 2023. Podes anotar aí para investigares. Realmente já existe esta preocupação da criação, desenvolvimento, manutenção do bem-estar nas organizações, exatamente por todos os benefícios que nós sabemos. Obviamente não chego a falar de bem-estar, porque a empresa também tem que ser sustentável, tem que haver os resultados, mas o que é certo é que um trabalhador que está mais satisfeito no seu ambiente de trabalho e que as necessidades também são satisfeitas e que a empresa se continua a preocupar com o melhoramento contínuo da estrutura e do trabalhador, obviamente que até vai diminuir a rotatividade com que esse trabalhador vai sair da empresa, porque agora nós também vemos muito a rotatividade muito rápida das pessoas, as pessoas não se aguentam, se por acaso não estão bem, mudam. Não é? Antigamente havia aquela a ideia de o trabalho fixo e a mesma empresa para toda a vida. Agora já é mais difícil de agarrar e se a pessoa realmente não se está a sentir bem, está à procura de um sítio onde seja mais bem tratada, não é? E uma empresa que trate bem os seus trabalhadores, em princípio, se a pessoa está bem, não vai querer sair. Sem E dúvida. algumas pessoas até, eu já ouvi também, que privilegiam, lá está, esta atenção e este bem-estar em detrimento até do vencimento, até são capazes de escolher uma organização em que se sintam melhor em termos do seu bem-estar, em detrimento do vencimento. O que é que me interessa eu estar a receber muitíssimo bem e estou a não ter tempo para a minha vida familiar, a não ter tempo para a minha vida pessoal, a ser maltratada por alguém, não é? O que é que isso interessa? O que é que interessa ao dinheiro se depois eu chego a casa, estou exausta, não tenho tempo para ninguém e não tenho paciência para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu marido? O que é que isso interessa, não é? Às vezes até mais vale um bocadinho menos dinheiro na conta, não é? E estarmos bem em termos emocionais e estarmos mais equilibrados. E passa muito por isto, não é? O nosso bem-estar passa muito pelo equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal. Quando a pessoa está infeliz, pode ter muito dinheiro, mas está infeliz no trabalho e depois entra em burnout, o que é que me interessa eu receber muito bem e depois, em termos da minha saúde emocional, eu estou doente. Eu próprio já o fiz, eu próprio já o fiz. Já mudei da minha profissão, que adorava, não é? Já mudei de profissão. O grande culpado foram as minhas emoções.
porque não estava bem emocionalmente na empresa. Estava a ser maltratado. Ponto. Pois, E exatamente. e tive que abdicar daquilo que gostava de fazer e também de dinheiro. Se estou Pois melhor é, agora, sem dúvida. Muito mais pois é. estável emocionalmente, não é? Claro, claro. São decisões e são opções. São decisões que a pessoa tem que fazer em detrimento daquilo que a Fazer gente acha que vai ser o melhor para nós, não é? como lidas com o medo? O medo de falhar, o medo de enganar, o medo de correr mal, o medo de iludir, aquele Olha, que ama. já lido melhor. Já lido melhor. Eu venho de um padrão de perfeccionismo, e o padrão de perfeccionismo é aquele que muitas das vezes nos trava e nos paralisa, para nós avançarmos, porque tem que estar sempre tudo perfeito, não é? Tem que estar tudo sempre como deve ser para nós darmos o primeiro passo. E o que faz é que demoramos muito tempo a dar o primeiro passo para alguma coisa porque queremos sempre que esteja tudo impecável e Pois, tudo controlado para avançar. Então, eu estava numa live com um convidado meu a falar dos medos das lives, né? Os medos das lives das pessoas que às vezes acabam por não divulgar mais o seu trabalho porque têm medo da exposição, do que o outro vai dizer, e que eu também, foi à praia há uns 2 anos que eu superei esse medo. A ideia do medo, ele está cá por alguma razão. Uma coisa é o perigo, e é o que eu também quero destacar 2 pontos, não é? Em relação aqui ao medo. Uma coisa é o medo-perigo, o perigo de ser, de haver um acidente, de haver algum animal que se dirige a mim e que realmente há logo aquele instinto de sobrevivência, o que é que eu faço? De eu ver um acidente que está prestes a acontecer e eu pôr logo os pés ao travão. Uma coisa é este medo do perigo, outra coisa é o medo da construção mental que eu faço de todas as coisas que podem correr mal, que é tudo da minha cabeça, não é? E assim é o medo que nós temos que conseguir ir com medo mesmo. Ou claro, seja, claro. haver a preparação, o medo de ir fazer uma palestra, o medo de, e se a entrevista de trabalho corre mal, o medo de arriscar num projeto novo, o medo de entrar numa equipa de trabalho diferente, o medo de mudança de trabalho, o medo de terminar uma relação, o medo porquê? Porque é um conjunto de hipóteses que às vezes o cérebro faz para nos tentar proteger de tudo aquilo que pode correr mal. E como o cérebro tem muito mais facilidade em projetar tudo aquilo que pode correr mal do que tudo aquilo que pode correr bem, porque a intenção que ele tem é sempre da proteção, não é? Ai, isso corre mal. Ai, se tu sais humilhada. Ai, se tu és rejeitada. Ai, se tu és abandonada. Ai, se tu és traída, não é? Há sempre todo um conjunto de coisas que nos pode aparecer na mente das coisas que podem correr mal. E a intenção que eu aqui digo é ir com medo mesmo, porque medo toda a gente tem, medos toda a gente tem, ou de uma coisa ou de outra, mas é haver a preparação, não é ir de qualquer maneira, é ir com preparação. Obviamente, vou fazer uma determinada apresentação de um trabalho, vou fazer uma determinada palestra, tenho um bocadinho de medo, não é? Tenho um bocadinho de medo, mas vou-me preparar Claro. da melhor maneira que eu posso para fazer aquela apresentação, para dar o melhor de mim. Agora, há aquela ansiedadezinha, a gente vai com ela na mesma, até nos dá mais foco. Não é? Uma coisa é a ansiedade, que é situacional, que a gente só sente de vez em quando, outra coisa é aquela ansiedade que a pessoa está constantemente em ansiedade. E essa sim já é transtorno. Mas agora, aquela pequena ansiedade diante de alguma coisa que nos dá um bocadinho de medo, irmos com mais atenção, até nos dá mais foco, mais concentração, porque eu sei, oi, tenho exatamente em mente aquilo que eu tenho de fazer e até me dá mais foco para eu fazer o trabalho bem, até me dá aquela responsabilidade. Por isso, o medo faz parte. E temos é que ir com medo mesmo. E cada vez que nós conseguimos superar um determinado medo, é muito bom para a nossa autoconfiança. Aliás, todos os medos que eu já consegui superar são depois os medos que eu vou ajudar as outras pessoas que têm os mesmos medos que eu já tive a superar também. Porquê? Porque eu já tive esse medo e eu já superei. Eu venho de um padrão de comunicação daquela menina adolescente, não digo tanto adolescente, foi para aí até aos meus 14 anos, que tinha vergonha de pôr o dedo no ar. Eu venho desse padrão, de uma comunicação muito da passividade. Tinha receio de pôr o dedo no ar para falar com medo de dizer mal. Tanto era o medo de errar. Claro. E entretanto começo a perceber, com o conhecimento, não é? A cada vez que eu erro, atenção, a cada vez que eu erro, é uma oportunidade que eu tenho de aprender e de fazer de forma diferente. E quando eu consigo mudar este chip,
é o que vai fazer toda a diferença na mudança de postura. Obviamente que não é uma coisa que muda de um dia para o outro, mas a partir do momento em que tu começas a entender, ok, sair da passividade para a comunicação mais assertiva, para depois até começares a veres algum sucesso, para começares até a ver que as pessoas até estão a gostar. Neste momento adoro ir a palco, adoro estar a falar para centenas de pessoas e é aquilo que me dá mais gozo. Tanto gosto destes momentos one-to-one em que estou a trabalhar diretamente só com uma pessoa, como gosto de cursos de 20 pessoas, 30 pessoas, como gosto de palestras para centenas. Adoro. Adoro porque estou a dar o melhor de mim, estou a transbordar aquilo que eu mais sei para os outros. E tudo aquilo que eu já consegui desbloquear em mim, eu tenho a experiência dentro de mim, juntamente com toda a parte teórica, para conseguir também desbloquear o outro. Por isso, medo é para ir com medo mesmo. Se a pessoa tiver um acompanhamento, melhor, não é? Se tiver alguém que esteja a acompanhar nessa superação de medo, eu lembro que tive uma mentoranda que ia uma entrevista de trabalho, eu fiz questão de preparar com estratégias de programação neurolinguística, não é? Toda uma preparação para ela ir à entrevista de trabalho. Foi com toda a preparação feita. Correu bem, não é? Porque não chega a ir com medo, é ir com medo, mas a pessoa preparar-se para os cenários e visualizar que a coisa vai correr bem. E se por acaso não correr bem, vais aprender como é que na próxima não fazes. E na próxima vais fazer de forma diferente. A ideia aqui é avança. Avança com o que tens, porque se demoras muito tempo a avançar, as coisas vais perder muitas oportunidades pelo caminho. O Por medo vai causa do... tomar conta, o medo vai tomar conta. Por Sem isso, dúvida. as primeiras vezes que eu fiz, falei para mais pessoas, não é? As pequenas palestras, vá. Pronto, sempre que fazemos, é sempre empolgante, temos sempre aquele medo, não é? É sempre novo. No início Mas, há sempre um é bocadinho de isso medo. mesmo. Mas no início, nas primeiras palestras, eu tinha sempre medo. Então, e se me der uma branca? Então, e se me esquecer do que vou falar? Não, isso não acontece. Sabe porquê? Porque como estamos competentes, nos preparamos e É, começamos a dialogar, a argumentar, a contar tudo o que sabemos, sai de forma natural. Sai sai de não. forma natural. Não há É hipótese. isso. Não há É hipótese isso. disso. É Não vai dar isso. brancas, não vai dar nada disso. Nada, nada, nada. Para algumas pessoas que gostam de ter aquela sensação de segurança, é levar uma folhinha só ali com Claro, algumas notas, porque uns pontos. só custa começar. A partir do momento em que a pessoa começa e se estiver preparada, flui. Agora, não mando ninguém fazer palestras sem estar com a preparação feita. Eu Agora, na minha primeira vez levei um PowerPoint, esqueci-me dele. Falei tanto. Olha, afinal tenho aqui um PowerPoint. Esqueci-me dele, por isso. É bom, porque assim, é sinal que estava preparado, não era? Hum, olha, já que estamos aqui no Decides Tu, como é que, o que é para ti o poder de decisão? E qual é a importância ou o benefício da gente usá-lo bem? faz toda a diferença. Uma decisão bem tomada no momento certo pode fazer toda a diferença na vida de alguém, não é? Se nós estamos satisfeitos com a vida que nós temos atualmente, quer dizer que as decisões que nós tomamos até agora, no nosso passado, foram boas. Se nós olhamos para a nossa vida hoje e não estamos satisfeitos com a nossa vida hoje, quer dizer que houve decisões do nosso passado que não correram tão bem. Agora, é assim, mesmo quem não está satisfeito com a vida que tem hoje, está sempre a um passo de mudar. Uma decisão hoje pode determinar o meu futuro totalmente para o meu futuro. Imagina que eu decido mudar de país. Amanhã arranjo as malas e vou para algum lado. Isto muda tudo. Imagina que eu decido mudar de trabalho. Imagina que eu decido mudar de relacionamento amoroso. Uma decisão pode fazer toda a diferença no nosso futuro. Por isso, se nós não estamos bem, temos que ter a coragem de tomar a decisão. E há muitas pessoas e por isso é que eu falo aqui no meu triângulo das competências para a saúde mental e para o bem-estar, da consciência, da gestão de emoções e da liderança pessoal. O que é isto da liderança pessoal? É exatamente esse poder de decisão, é o plano de ação. Não chega eu saber que estou infeliz, eu saber quais é que são as técnicas que eu poderia utilizar para realmente sair deste estado emocional, eu tenho que ter um plano de ação para tomar a decisão e para seguir a um caminho ou outro. Porque um caminho que eu tomo pode mudar totalmente o meu futuro. Eu estar num trabalho e mudar para outro trabalho pode terminar uma vida completamente diferente para mim. Eu sair de um relacionamento para outro relacionamento ou para ficar totalmente sozinha é uma coisa que vai determinar
um futuro completamente diferente para mim. Mas aquilo que muitas das pessoas sentem é, como têm tanto medo da mudança, acabam por não decidir e ficar exatamente no mesmo sítio, porque aquilo já é a sua zona de conforto, estando bem ou estando mal, já conhecem. E têm tanto medo de ir para o novo que acabam por não conseguir tomar essa decisão com medo de que é o desconhecido? O desconhecido pode ser pior ou pode ser melhor. E às vezes é preciso que doa muito no sítio onde a gente está para a gente conseguir tomar a decisão, para avançar para outra coisa. Porque às vezes a gente sabe que não está bem num determinado sítio e sabe que tem que tomar a decisão, mas há coisas que ainda dependem àquela coisa, àquele sítio, àquela situação, àquele trabalho, àquele relacionamento, não é? E como ainda existem coisas que dependem, tem que às vezes doer muito, muito, muito para a pessoa conseguir tomar a decisão e avançar para o outro lado. E há dor. E a cada vez que nós tomamos uma decisão destas que são difíceis, né? Estamos a falar de decisões difíceis, existem as pequenas decisões, existem as grandes decisões, Claro. aquelas decisões que mudam a vida toda, né? E às vezes mudam a nossa vida e mudam a vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas muitas das pessoas têm medo de tomar essa grande decisão porque sabem que vai doer. Um divórcio dói, não é? Uma mudança de trabalho também dói. Uma mudança do relacionamento dói, não é? E às vezes as pessoas, como querem fugir à dor, acabam por continuar naquela dor. Pois é. Tem que se entender que, por isso é que o trabalho acompanhado nestes processos de decisões difíceis acaba por ser mais fácil, né? A pessoa às vezes estar sozinha tem mais dificuldade a tomar a decisão. Quando às vezes está num processo terapêutico e está acompanhado, é relativamente mais fácil, porque a pessoa não está sozinha. Daí a importância de, para além do terapeuta, ter um grupo de amigos que também ajuda a pessoa, não é? É muito importante a rede de apoio que a pessoa tem quando vai tomar uma determinada decisão. Agora, há muita gente que deixa de tomar essa decisão exatamente porque tem medo, porque vai doer. Porque vai doer. E eu digo logo, vai doer. É isso mesmo. Agora, temos que estar preparados para que haja essa dor, mas a longo prazo vai valer a pena. Isso do plano de ação que estavas a falar é igual a uma empresa. E às vezes faço analogia entre a nossa vida privada e com empresas, ou com planos de investimentos, com planos de marketing. A nossa vida é igual, precisa de um plano de ação. É, Precisa de um plano de ação onde vais viajar, não é? Vais sim, investir, vais descansar, vais usufruir do pouco tempo de descanso ou de lazer que tens. Isso tudo precisa de um plano, certo? sim, O que vai, verdade, o que vai pôr na linha a tua vida, as tuas emoções também. Porque certo? nós não somos barcos de papel na água. Entendes? Que é meter o barco de Sim, papel na água e lá vai ele onde calhar. claro. Há pessoas assim, eu não sei como é que eles conseguem. Há pessoas que vivem de uma forma aleatória, não Sem é? plano. Vais fazer o quê? Sem Não, plano. é o que ver. Logo amanhã logo se vê. Amanhã é um novo dia. Pronto, é Mas o que é. se funcionam para eles, está tudo bem, não é? Está tudo bem, Está está tudo tudo bem. bem. Tudo depende do que é que a pessoa quer para si, não é? Diz-me uma Está tudo coisa. bem. Uma decisão que mudou a tua vida. Ou Foi, que foi deu ter para cá. saído da escola. Uma das foi ter saído da escola, porque eu, na altura estava a dar aulas a crianças de primeiro ciclo e em pós-laboral eu dou formação a adultos desde 2010. Dava aulas a crianças desde 2001. E então demorei algum tempo até tomar a decisão de sair da escola para me dedicar só à formação de adultos, porque a partir do momento em que eu começo em 2010 a dar formação a adultos, e inicialmente iniciei com educadores de infância, professores, estes foram os meus primeiros formandos, educadores de infância, professores de primeiro ciclo, de segundo ciclo, terceiro ciclo, de secundário, ensino público, ensino privado, aliás foram a base para depois eu fazer também a parte do estudo prático para o meu doutoramento, em que fiz um curso de formação, em que fiz a análise do antes e do depois, a como é que estavam as competências emocionais antes e depois, quais é que foram os efeitos que esse curso teve neles, e então esse curso foi dado, pronto, a várias equipas, professores já em 2010, e foi a partir daí que eu tomei consciência que realmente o efeito que eu tenho a fazer formação para um adulto que trabalha com 6 ou 7 turmas e mudando um chip a um professor, todos os alunos desse professor vão ter benefícios, né? Na sua área emocional.
na forma como eles lidam com os seus alunos, na forma como eles gerem as suas emoções, porque um professor que não está equilibrado emocionalmente também não vai conseguir fazer um melhor trabalho com os seus alunos, não é? E um professor que está satisfeito com o que está a fazer, tem capacidade de gerir as suas emoções, também vai conseguir passar essas competências para os seus alunos. E então comecei a ver que eu conseguia chegar a muito mais crianças a trabalhar em formação com professores do que propriamente eu durante um dia inteiro só com uma turma. Eu, com uma turma só trabalhava com os meus alunos. Cada vez que faço formação com 30 professores de cada vez, ou 20 professores de cada vez, ou 15 professores de cada vez, é muitas mentalidades que eu estou a conseguir alterar. Mas aquilo que depois eu me comecei a perceber eu comecei com formações para professores, mas neste momento as pessoas que mais vêm para os cursos não são por os professores. Eu, nessa altura a ideia era mesmo só fazer com a área de educação. Mas neste momento as pessoas que mais vêm aos meus cursos, que eram aqueles que eu dou nas várias faculdades onde eu estou, não é? Mas as pessoas que mais vêm são até pessoas da área da saúde. As pessoas que eu mais tenho nos meus cursos são pessoas da área da saúde e da área dos recursos humanos, por exemplo, né? Tenho médicos, os psicólogos, são os recursos humanos. Educação também existe, mas eu vejo que em massa é mais a área da saúde do que propriamente a área da educação e também a área da comunicação e de recursos humanos e da área social. Da área social também começa a haver muita gente. E então, quando eu começo a perceber que eu realmente gosto mais de estar mais com adultos, porque sinto que a minha mensagem chega mais longe, pela quantidade de pessoas com que essas pessoas trabalham, e eu começo a fazer em pós-laboral duas coisas. Começo a fazer em pós-laboral, a trabalhar quer com o contexto educacional, a parte das universidades, depois também comecei a ter projetos com empresas, em que eu também faço os vários projetos na área do bem-estar e de melhoria de resultados também, com o Brain Gym, e começo a andar extremamente cansada, não é? Porque trabalhava durante o dia com os meninos e depois da parte em pós-laboral com as universidades e empresas, então eu andava rota e completamente cansadíssima, porque lá está, tinha que tomar a decisão, chegou um ponto em que eu tive mesmo que tomar a decisão, ou para um lado ou para o outro. Não é que eu não gostasse de trabalhar com os meus alunos porque gostava, mas eu sabia que aquilo que eu mais gosto de fazer é dar formação. E então a dar E tomaste formação a a decisão adultos. de fazer aquilo que queres fazer, É isso, que é é o isso. que é o Então mais pronto, lógico. acabei por tomar. Essa foi uma decisão que determinou um futuro completamente diferente agora para mim, porque estou afastada do ensino básico para estar só dedicada a 100% Mas só à parte da agora não paras formação. quieta, não paras quieta na mesma, por isso explica-me lá sobre as tuas formações e sobre o ginásio de emoções. Sim, então, eu tenho sempre formações que são sempre na área da gestão das emoções. Neste momento trabalho com três faculdades, trabalho com o ISPA, trabalho com a Católica de Viseu e trabalho com a Autónoma Academy. Em todas essas faculdades os destinatários são diferentes, mas a temática é sempre a área da gestão das emoções, em prol da saúde mental, do bem-estar profissional, do bem-estar pessoal. Obviamente que os programas, os currículos alteram um bocadinho de umas para as outras, mas estou a trabalhar com essas três faculdades. Depois existem os trabalhos que eu tenho por conta própria, que são os meus projetos pessoais, que são as mentorias individuais, em que eu acompanho as pessoas nos bloqueios que elas têm, seja de ansiedade, seja de perfeccionismo, dificuldade a dizer não, procrastinação, uma série de bloqueios. Aliás, no meu site está mesmo um conjunto de bloqueadores emocionais e mentais que a pessoa depois deve indicar quais é que ela quer trabalhar. E esse é um trabalho de mentoria individual. E depois tenho o meu ginásio de emoções. Vai É a começar agora a tua sexta marca, turma. é a tua marca registrada, não é? Tem marca registada, ginásio de emoções. Foi um projeto que iniciou depois de eu terminar um dos cursos no ISPA, há uns 3 anos atrás já, em que eu termino o curso na faculdade e os formandos diziam assim: Oh, Ana Isabela, então e agora? Então e agora o quê? Então e agora? Nós queremos continuar, já estamos habituados a este processo, a este curso, queremos continuar. Não nos quer apresentar aí qualquer coisa? Foi assim. E então, pronto, depois apresentei o ginásio de emoções. O ginásio de emoções trabalha com um pequeno grupo de pessoas, semanalmente, numa duração até 6 meses. Todas as semanas eu estou com esse grupo de ginastas a Trabalha sempre trabalhar online. áreas. É sempre online. É sempre online, é sempre por Zoom. Eu agora, por exemplo, a turma que estou a ter é sempre à terça-feira, das 6 às 7h30,
e depois vou terminar esta turma, esta quinta turma acaba em abril e depois começa outra turma em maio. E a intenção aqui é, eu faço o diagnóstico do grupo, do que é que estas pessoas têm que trabalhar, quais é que são os seus maiores bloqueadores emocionais e mentais, e depois basicamente é todas as semanas nós temos um encontro, existem vários módulos que são trabalhados no ginásio de emoções, desde primeiro os objetivos, eu tenho que saber para onde é que eu quero ir, ou ajuste mindset, não é? A forma como eu olho para a realidade nem sempre é daquela forma e temos que ajustar a forma como às vezes olhamos para a realidade para ver as coisas de forma diferente. Depois fazemos então a identificação dos bloqueadores emocionais e mentais a trabalhar naquele grupo, por isso é que as aulas de turma para turma no ginásio de emoções são sempre diferentes, porque eu trabalho os bloqueadores do próprio grupo com quem eu estou. Depois existe um conjunto de novos hábitos, a criação de novos hábitos, que é para depois dar origem a uma nova vida que a pessoa quer, né? Para uma vida melhor, em termos pessoais, em termos profissionais. Depois existe o tema da blindagem cerebral, existe o tema de acelerar resultados. Basicamente, é um acompanhamento durante 6 meses, semanal, em que existe muito este espírito de grupo, que é fundamental, este espírito de grupo de apoio e desafio, em que todas as semanas existe uma parte teórica e existe também uma parte prática em que as pessoas fazem os exercícios e levam todas as semanas TPCs para fazer de atividades que querem realmente implementar na sua vida. Então eu junto aqui formação e coaching, em que então o que é que vais fazer na próxima semana? Vou fazer isto, vou fazer isto, e na próxima semana eu estou a perguntar, fizeste ou não fizeste? Não é? Então as pessoas começam a ganhar novos hábitos e é um espírito de grupo muito bom, porque depois temos o grupo do WhatsApp em que as pessoas também se incentivam umas às outras, é muito bom, é E assim, depois cria-se ainda, percebe-se se que calhar, dá, novas amizades, uma networking. sim, cria-se um espírito de grupo muito bonito. É isso mesmo. Olha, vamos aqui à pergunta final. Que mensagens deixaria para os jovens? Uma mensagem que ajuda a mudar o rumo do futuro deles. Este futuro tão incógnito. Eu sinto que os jovens estão muito a viver as coisas muito para dentro e partilham um pouco. Eu acho que têm que saber que é uma competência emocional pedir ajuda, porque eu acho que eles vivem muito isolados só em si e não comunicam muito com os outros. O saber pedir ajuda para mim é fundamental, quer para jovens, quer para adolescentes ou adultos. O saber pedir ajuda. Se nós não conseguimos resolver sozinhos, pedimos ajuda. O dark side dos jovens é maior do que o nosso. É pá, as coisas não estão muito fáceis, eu ando um bocadinho preocupada. Ana Isabel, eh, obrigado por esse bocado. Para as pessoas chegarem a ti, como é que chegam? LinkedIn, por onde é que podem te Sim, encontrar? têm logo acesso a mim Ai, pelo meu site, anaisabelcorreia.pt, depois no Instagram, Ana_Isabel_Correia depois posso, também. posso colocar essas informações todas. Sim, podes colocar depois os meus contactos aí e pronto. Em princípio, no meu site ou pelo Instagram, podem-me sempre contactar. Tens podcast? Tenho um podcast que acontece sempre à segunda-feira, chama-se Emoções em Podcast. Isso. Acontece sempre à segunda-feira, às 20h30, e acontece sempre em direto para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube. Vou já seguir e partilhar. Isso escapou-me, Acho que sim. escapou-me. Emoções em Podcast. Ok, sim senhora. Ana Isabel, obrigado por esse bocado. Muito obrigada pelo convite. Foi Adorei. um prazer estar aqui contigo. Muitos parabéns pelo teu projeto. Muito sucesso. Para Muito ti também. sucesso, de certeza que vais ter. Alguém que é determinado e tem o seu plano de ação em dia, de certeza que tem os seus resultados. E eu tenho Muitos pessoas para ti, parabéns. para o teu ginásio de emoções, está bem? Isso é que é de valor, isso Já, é que é de já, valor. já encaminhei, está bem? Por isso, Muito brevemente vou entrar bom, em contacto. muito bom. Muito obrigada pela Tudo bom referência. para ti e sem dúvida que brevemente nos encontraremos novamente. Acredito que sim. Porque eu quero, que é como tu disseste, que a inteligência emocional é um campo aberto que não tem fim e precisa sempre de um novo update. Sempre. Estamos a estar sempre a aprender, sempre. Isso mesmo. Então vá. Então lá. Obrigado. Muito obrigada, Tchau. Eugénio. Até breve. Muito sucesso. Até breve. Igualmente. Tchau. Tchau. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.